Doutora Simone Neves, doutor Marcos Lopes Heleno, nosso grande diretor jurídico da UPRJ, estamos aqui para mais um episódio do Pod Idoso Vozes da Velhice. Gente, esse canal realmente fala se não é a voz da pessoa idosa. Nós trazemos aqui tantas conversas, tantas histórias boas que, tenho certeza que vocês que nos assistem aí, tem que compartilhar muito com os amigos, com familiares, com quem mais precisa nos assistir. A gente tá cheio de expectativa para o nosso convidado de hoje. Minha gente, estamos aqui com ele, que é fisioterapeuta com 28 anos de formação, mestre e doutor em ciências de reabilitação, pós-graduado em fisioterapia pneumofuncional, especialista em fisioterapia oncológica, especialista em geriatria e gerontologia, doutor Marcos, especialista em terapia intensiva, professor universitário há 20 anos, participa de pesquisas sobre aplicabilidade do método Ciência Cidadã na Saúde e é idealizador da plataforma Saúde, que é um sistema de avaliação e utilização de dados sobre envelhecimento, revisor de pesquisas nacionais de fisioterapia B2 e B4. Estamos aqui com o nosso amigo Dr. Alexandre Sanz. Que honra, doutor Alexandre. Honra é minha. Obrigado pelo convite, doutora Simone Neves, doutor Marcos, por estar aqui, essa oportunidade, né? De estar aqui conversando com vocês e passar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho de informações importantes relacionadas com o idoso. Então, e a gente, o tema é um tema que atrai, né? É verdade. Porque, falar de dor, né? Falar vamos de começar, doutor Alexandre, falando assim, é normal envelhecer com dor? Não, com certeza não. A gente pensa que no envelhecimento, o processo de envelhecimento, ele pode ser acompanhado de dor, mas depende de como você deseja envelhecer ou como a gente envelhece. O envelhecimento em si, ele é seguido por declínios, né? Declínios funcionais do sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema musculoesquelético. E aí, então, a gente vê que, decorrente desse declínio, pode ocorrer doenças, e essas doenças podem vir acompanhadas de dor. Mas envelhecer por si só não é sinônimo de dor. É porque as pessoas acham assim, não, é porque ele tá velhinho, ele tá com dor, tá cheio de dor, e assim, atrelam até o envelhecimento, né, doutor Marcos, com essa questão de, porque a pessoa tem 100 anos, 90 anos, e ela tem que estar funcionalmente, com impotência funcional, ou então com muitas limitações, com muita dor, né, isso é uma das coisas que até no passado, né, teve uma problemática em relação a colocar um CID, que é um Código Internacional de Doenças, para o envelhecimento. Né? Como se fosse uma doença. Como se fosse uma doença, e não é, né? Não é, exatamente. O envelhecimento é um processo natural e você pode escolher como você vai envelhecer. Né? Então a gente pensa como senilidade e envelhecimento ruim, ou seja, acompanhado de algumas doenças, e a senilidade é aquela pessoa que está mais exposta aos riscos, ou seja, a pessoa que escolhe ter um estilo de vida não tão saudável, ou então, porventura, ela não tem uma vida tão saudável, então ela dorme mal, ela está muito estressada, ela come mal, ela tem muita agitação, várias coisas que podem influenciar diretamente sobre essa questão do estilo de vida, né? Sim. Estilo de vida pensando na questão biopsicossocial, né? Física, psíquica e também... Uma visão integral, Uma visão né? integral, exatamente. Bacana. Física pensando na questão que eu já falei, né? Assim, dormir mal, se alimentar mal, não fazer atividade física, sedentarismo. Psico é relacionado muito com questões de estresse, ansiedade, medo. E social, assim, a relação dela com o meio e com as pessoas. E nós não nascemos para ficar parados, né, doutor Alexandre? Assim, hoje em dia a gente tem isso bem claramente, que a atividade física ela é fundamental, né? Principalmente para a pessoa que está envelhecendo, né? Isso é muito importante, né? E assim, doutor, quando que a gente consegue identificar quando que é uma dor normal, uma dor porque fez algum tipo de atividade ali física, e aquela dor é uma consequência natural daquilo, e quando que é uma dor que ela já passa de uma normalidade, é uma dor que ela já tem que ter algum tipo de cautela na análise dessa dor, verificar qual seria a origem e buscar até um tratamento através de fisioterapia. Sim, então, quando você fala de pessoas idosas, então, pessoas idosas, aquelas que têm a questão cognitiva preservada e a pessoa consegue relatar o que ela sente. E a gente não pode
pormenorizar isso, nem subdiagnosticar achando que é questão de o fato está envelhecendo, ela é uma pessoa que é poliqueixosa, que tu bota muito na conta do idoso que é poliqueixoso, então está se queixando de tudo, toda hora de alguma coisa nova. Mas o fato, às vezes, a pessoa ser poliqueixosa, porque às vezes tem dores que são acompanhadas de alterações, às vezes dores que não são acompanhadas de algumas alterações. Tá? Na verdade, hoje em dia, aquela questão, como antigamente falava de dor psicossomática, uma dor que a pessoa cria da cabeça, isso não existe. Tá? Na verdade, não é aceita pela literatura atualmente. Entende que se a pessoa sente dor, pode estar ligada com algum evento físico, uma lesão mesmo, de algum tecido, de alguma estrutura, de algum órgão, tudo bem? Mas essa dor também pode estar ligado com situações assim, a pessoa tem, por exemplo, uma lombalgia, tentar ser claro, a pessoa tem uma lombalgia, que é a dor na lombar, a lombalgia melhorou, mas por trás daquela lombalgia, o que a pessoa tem? Tem osteoartrose, tem uma lesão no nervo, aí ela tratou, se sentiu melhor. Ela está curada muitas vezes de uma artrose? Não, porque a artrose não tem cura, mas tem tratamento. Mas eventualmente ela vai apresentar aquele problema de novo? Vai. E quando é que ela pode apresentar aquele problema de novo? No momento de estresse. Então assim, o estresse, a ansiedade, ela pode aflorar dores relacionadas à lesão, alguma lesão tecidual. Mas tem pessoas que toleram menos a dor, né? Assim, tem pessoas que têm uma sensibilidade, né, maior para a dor, né? Sim. Coisas que no dia a dia você fala, isso aqui para mim não está doendo, e para ele às vezes pode doer um pouco mais. Já aguenta mais, né? Esse dor. Eu acho que isso também é comum, né? Mas fala para mim, doutor Alexandre, quais são as dores mais frequentes que você vê no seu consultório? Então, no consultório no Instituto, a gente costuma atender pessoas com dores agudas, né? Muito de origem musculoesquelética, ou seja, está ligado com as mais comuns mesmo, dor lombar, que a gente chama de lombalgia, né? Então, muita gente experimenta isso, se não experimentou, pode vir a experimentar no futuro. Então, lombalgia é uma das maior procura dentro de um consultório, pensando em alterações musculoesqueléticas. Cervicalgias, dor na região do pescoço, da cervical, artralgias como no joelho, dores no quadril, dores no ombro, são as queixas assim mais comuns, mas também tem dores de origem do sistema nervoso periférico, relacionado com herpes zoster, relacionado com herpes pé zoster diabético. Dói muito, né? Ultimamente tem aparecido. A dor do herpes zoster é uma coisa assim... E sequelas que deixam também, são bravas. Então, assim, aparecem vários tipos de dor, mas a mais comum são as de origem musculoesquelética, muito ligada com o estilo de vida da pessoa, porque os idosos realmente, a nossa geração um pouco diferente, talvez a geração após a gente seja diferente, mais ainda, porque a gente pensa muito hoje em dia em atividade física, né? Em estar frequentando academia, por uma questão de bem-estar, né? Uma questão de estética também. Mas os nossos avós, nossos pais e avós, já não é muito dessa época. Então eles veem assim como exercício físico, muitos deles veem com exercício físico como uma coisa assim, obrigatória, cansativa e chata. E o exercício físico para muita gente é chato, mesmo na nossa geração, ou a geração dos nossos filhos, também eles vão jogar assim, é chato, mas é necessário, e vai incluir aquilo na vida, porque sabe que aquilo dali traz benefícios. Mas os idosos, nossos avós, os nossos pais ou avós, né? Então eles já pensam um pouco diferente, eles não pensam tanto na atividade física como uma forma de você manter seu bem-estar físico, entendeu? De prevenir doenças. E prevenir é uma coisa que vem de agora, né? Sim. 50, 60, mas a gente pode fazer em qualquer momento da vida, até nos 80, 90, até 100 anos, exercícios físicos. Se é uma coisa que evoluiu muito nesses últimos tempos, foi a fisioterapia para o tratamento da dor, né? Hoje, e é algo a prática dele lá no consultório, o tratamento com ondas de choque, né? Que é um tratamento que há algum tempo atrás a gente não tinha, né? E vários outros, né? E aí, conta aqui pra gente o que a gente tem aí de novo aí para tratar a dor. Show. Bom, é bom de falar também de evidência e é bom de falar também de tratamentos. Sim. Né? Você é o cara para falar de evidência, né? Eu gosto dessa parte. Tem todo um diagnóstico, né, que é feito. Mas nem sempre que eu não tenho aquela evidência, a melhores evidências, não quer dizer que aquilo também não seja um excelente tratamento e que a gente possa fazer uma combinação com outros, né? Mas pensando em evidência, assim, pensando em literatura, você vai ver que assim, exercícios terapêuticos, exercício físico planejado por um fisioterapeuta, de forma individualizada para uma pessoa que tem um problema específico, ele está ali no topo de evidências.
não só para prevenção, como tratamento também de doenças de origem musculoesqueléticas, pensando até também no idoso. Tá? Mas também tem outras questões, né, como acupuntura, yoga, tai chi chuan, também estão ligados. Terapia cognitivo-comportamental, uma área que também está se explorando muito da fisioterapia, né? Porque justamente a dor está ligada com componentes biopsicossociais. Então a terapia cognitivo-comportamental, ela trata isso tudo, ela né? engloba essa questão, entende essa questão. Ela não trabalha em cima da parte física, porque é muito questão do fisioterapeuta, mas a parte psicossocial, né? Ela aborda bem. Então, também o fisioterapeuta também está usando isso como estratégia. Mas, às vezes, a gente atende pessoas que estão com dor real, dor física, chegam no consultório e precisam de ajuda. E aí a gente faz uso de inúmeros equipamentos que mostram realmente que tem boa resposta, não só na minha prática, como também na literatura, como você citou. Por exemplo, pensando em recursos eletrotermofototerapêuticos, ou seja, que envolve luz, que envolve ondas mecânicas, que envolve corrente elétrica, a gente tem um antigo, que ainda é queridinho, que é o TENS. É o TENS. Mas o TENS a gente está pensando assim, dor. Você vai lá, você faz o TENS, ele é um inibidor de dor. Ele não resolve nada, né? Já fiz. Exatamente, mas ele não trata o problema. Não trata. É como se fosse uma dipirona, né? Ele vai lá e toma uma Novalgina. Ele dá um conforto. Naquele momento. Mas ou então até pode pode até perdurar, mas não trata o problema. Acho que o grande segredo da dor, né, que a gente tem que também discutir, é que a pessoa chega com uma dor e você tem que encontrar qual é a causa dessa dor. Né? O que levou a essa dor? E o grande segredo, por exemplo, eu trato a pessoa assim, eu recebo a pessoa, oriento ela, o seu problema está perambulando aqui, mas a gente tem que ver essas questões biopsicossociais, eu trabalho essa questão com ela, entendeu? Mas ela tem uma dor aguda, tem uma inflamação no tecido, normalmente, que eu atendo muito consultório, lesões musculoesqueléticas, e aí eu abordo em cima dessa lesão tecidual, mas eu não posso esquecer também dessas questões psicossociais, entendeu? Sim. Mas eu oriento a pessoa e introduzo a terapia. Quando introduzo a terapia, por exemplo, ondas de choque, o TENS não é tão querido, é só para alguns procedimentos que eu faço o TENS para aplicar algum tipo de terapia que gera dor, como ondas de choque, né? Ondas de choque é um pouquinho desconfortável o uso do aparelho em algumas situações. E aí, então, eu uso o TENS para se tornar confortável. Eu engano aquela região da dor. Imagina você manipular uma área de dor. Comigo. Eu falo pro fisioterapeuta, você está me enganando. Você está me dando um alívio para depois eu sentir dor. Eu alivio a dor para poder tocar. Então, eu uso o TENS, por exemplo, para aliviar a dor para poder tocar. É uma abordagem interessante. Exatamente. Aí entra como terapia manual, terapia neural. A terapia neural é fantástica. Fantástica, né? Também. Com explica aí para os nossos ouvintes que é muito interessante esse trabalho. Gente, doutor Alexandre, ele é o cara da terapia neural. Então, ó, difícil é conseguir consulta com ele, mas, ó, acredita no que eu falo. Obrigado aí pelos elogios. Explica de forma assim didática, né, para facilitar o entendimento, né, dos nossos ouvintes. Perfeito. Então, ondas de choque seria uma pistola que a gente posiciona ela no local da dor e ela começa a disparar umas ondas mecânicas. Ela vibra muito rápido sobre uma área e pode gerar um desconforto durante o seu uso. E ela é assim, magnífica para tratamento com várias condições musculoesqueléticas, principalmente de tendinites, tendão calcificado, até mesmo fratura. A gente pode usar ondas de choque, quer dizer, depende da fratura, mas a gente pode até ondas de choque em fraturas, lesões musculares, então beneficia de várias coisas. Terapia neural também é uma terapia interessante porque você usa procaína ou lidocaína diluída e você aplica em pápulas, em determinadas regiões, para justamente quebrar alguns campos interferenciais e cicatrizes, né? Cicatrizes, campos interferenciais, para poder, de novo, melhorar o fluxo ali neural naquela região dos nociceptores, da comunicação, melhorar a comunicação de receptores nervosos periféricos, né? Que são os nociceptores e ainda os receptores nervosos periféricos nervos, né? Então você dinamiza isso, melhora, potencializa. Se você potencializa a membrana, automaticamente volta tudo ao normal, uma normalização. Olha que interessante para o público que nos ouve. Às vezes você tem uma pessoa faz uma cesariana, né? O doutor Alexandre aí pode me corrigir. E aí tem aquela cicatriz da cesariana. Sim. E ela, de repente, começa a falar assim: olha, depois que eu tive meu filho, eu comecei a ter dor para urinar. E toda vez que eu vou urinar, eu sinto dor, já procurei todos os especialistas e não consigo resolver. Aí vai buscar terapia neural.
E aí ele vai começar a rastrear onde ela tem cicatriz. E aí ele vai aplicar, né, ali no local da cicatriz, em outros pontos também, dependendo da avaliação, e o problema é resolvido. Né? E tem outros recursos também que eu poderia aqui citar, né? Entre outros, por exemplo, a ozonoterapia, que é uma terapia complementar, que o pessoal às vezes uns batem, outros adoram, então se você souber associar, tem uma resposta excelente no tratamento. Tá? Entre outras terapias também, que também não são tão faladas, mas também são importantes, tá? Como o Reiki, como a aromaterapia, dentre outros. Isso tudo tem que ser bem pensado, né? Tu entra lá no consultório, eu faço aromaterapia. Isso é muito bom. Você já entra no meu consultório e já tem aromaterapia. Já bota lá para baixar um pouquinho, né? Para acalmar, por causa dessas questões que a gente falou. Mas outras questões também, eu tenho muitos outros recursos, né, que a gente tem lá, mas o recurso, a gente nem busca qual o melhor recurso, é qual o melhor recurso para aquela condição. Para aquela pessoa. Então a gente precisa de uma boa avaliação. Acho que o principal de tratamento da dor, que é bom só ressaltar, primeiro fazer uma boa avaliação. E a avaliação, cara, tem que ser individualizada e o tratamento tem que ser pensado naquela condição do paciente. Perfeito. E doutor, assim, a gente sabe que infelizmente, né, fica até um alerta para que não faça isso, as pessoas se automedicam, né? E é comum às vezes você se automedicar porque tem medicamentos com acesso muito facilitado, sem precisar de prescrição, mas que eles inibem a dor, ainda que momentaneamente. E ao invés da pessoa tratar a origem, ela vai virando uma constância, aquela automedicação. Hoje eu tive até uma discussão com uma colaboradora minha exatamente por causa disso. Ela, tô morrendo de dor no estômago. Por quê? Porque eu tô tomando medicamento tal que tá atacando o meu estômago. Eu falei, mas você foi no médico para te receitar? Porque geralmente quando ele receita, ele coloca um outro inibidor dessa dor, que vai atacar o seu estômago, uma proteção. Ah não, eu estou tomando por conta própria. E, na verdade, ela estava tomando isso tudo por causa de uma dor que ela estava sentindo. E já estava gerando um problema no estômago, né? Então, assim, quais são os alertas que isso deve ser feito, né? E os perigos de você se automedicar, mascarar uma dor e acabar não atacando a origem dessa dor. Perfeito. Pelas pessoas terem livre acesso, né, que tem muitos medicamentos que são livre prescrição. Por exemplo, você tem acesso a anti-inflamatórios e anti-inflamatórios hormonais, né? Que são os corticoides, né? E as pessoas usam, só que assim, não pensam nos seus efeitos colaterais. E no tempo de uso. E assim, se é indicado ou não. E às vezes a pessoa está fazendo uso, ela sentiu melhor. E aí depois passou um tempo, ela voltou a sentir de novo a dor. Ela se automedica de novo e toma de novo. Ela pode estar se prejudicando, ela pode estar ali contribuindo para uma insuficiência renal crônica no futuro. Principalmente o anti-inflamatório, né? Perde a audição, hipertensão, uma série de coisas que uma série de coisas perigosas. Muito mais sérias. O legal é sempre estar sendo realmente acompanhado por um médico ou orientado por um fisioterapeuta, né? Alguns medicamentos de livre prescrição, o fisioterapeuta tem a liberdade hoje de prescrever, mas tem que ter um conhecimento, né? Tem que ter um preparo, colega, para poder prescrever esses de livre prescrição. Sim. Tá? E um cuidado especial, porque também pode mascarar um problema. Exato. Entendeu? E aí lá na frente... Vai se agravando, né? Vai se agravando e lá na frente você descobre algo pior. E pode até levar a pessoa a óbito, é muito perigoso. Gente, é tanta coisa pra gente conversar, mas um minutinho para os nossos comerciais, e a gente já volta. Já já a gente volta. Chegou o Farma Idoso. É a farmácia da pessoa idosa. Mais do que uma farmácia, a Farma Idoso é uma parceira especializada no cuidado da pessoa idosa, das famílias, dos cuidadores e das instituições de longa permanência. Aqui você encontra medicamentos de referência e genéricos, fraldas, insumos injetáveis e produtos essenciais para garantir conforto, segurança e bem-estar no dia a dia. Tudo isso com atendimento especializado, cotação rápida e entrega programada. Porque cuidar da saúde é muito mais do que entregar produtos. É oferecer tranquilidade para as famílias e suporte para quem dedica a vida ao cuidado. Se você procura confiança, qualidade, comodidade e atendimento humanizado, conte com quem faz do cuidado sua missão. Farma Idoso. Confiança que faz bem. Cuidado que acolhe.
agora eu vou te apresentar o nosso novo clubinho, o Guardiões do Sorriso. O Guardiões é um programa preventivo que acompanha a saúde bucal das crianças de forma contínua. Com visitas mais frequentes ao dentista, realizamos profilaxias, aplicações de flúor e atividades educativas, sempre focando na prevenção de cárie e no desenvolvimento saudável da criança. E no Passe de Mágica, a gente ampliou o nosso conceito. Nosso principal objetivo é orientar as famílias e as crianças para que os cuidados com a saúde bucal façam parte da rotina diária. Se você ficou interessado em marcar, comente dente que nós vamos entrar em contato. Agora a Dental Beauty Kids também está na Zona Sul, uma clínica 100% focada em odontopediatria, lúdica, familiar, tecnológica, proporcionando o melhor para a saúde bucal do seu filho. Conheça aqui o nosso endereço. Doutor Alexandre, então, a gente tem conversa para muito tempo. Você né? quer falar de A gente está tentando aqui, resumir o máximo, mas a gente tem muita conversa. É verdade. Mas vamos lá, vamos falar sobre mito e verdade? Doutor Alexandre, fala pra gente, é mito ou é verdade? Envelhecer com lombalgia é obrigatório? Não. Apesar de que lombalgia é um tema muito falado, porque tem pesquisas, né, principalmente umas americanas, que falam que as pessoas em algum momento da vida, 80% dos americanos vão experimentar em algum momento na vida a lombalgia, né? Então isso assusta. Mas, então você vê que assim, não é 100% das pessoas vão desenvolver lombalgia. Uhum. E a lombalgia realmente é assustador, porque dentre as doenças musculoesqueléticas é a que mais acomete o indivíduo. Porém, não quer dizer que a gente vai desenvolver alguma dor pelo fato de envelhecer e nem lombalgia. E nem sempre que as pessoas falam assim, ele tá com dor ciática, né? Ou algum comprometimento do nervo ciático. E pode não ser, e pode ser a compressão do nervo femoral, por exemplo, né? Não tem nada a ver com o ciático, né? Exatamente. Na verdade, às vezes as pessoas fazem exames, porque às vezes elas sentiram alguma dor, e às vezes não é uma dor específica. E às vezes a pessoa procura um exame. A gente é muito voltado agora a procurar exames para dar diagnóstico da dor. E exame e tem que ter imagem. complementar, né? Tem que ter Exame imagem, é tem que ter... complementar. Exatamente. A clínica é soberana, né? Sim, perfeito. O diagnóstico ali... O exame sempre complementa aquilo que você está avaliando. E a pessoa pode apresentar diferentes dores. Às vezes ela pode estar sentindo uma dor. Pô, senti uma dorzinha agora aqui, mas amanhã acabou, passou. Fala, anda demais. Mas às vezes a pessoa também poliqueixosa ou muito preocupada, procura um auxílio médico ou um profissional da área de saúde, um fisioterapeuta e pede o exame complementar. Aí ela vê, eu tenho hérnia. Aí ela vai botar culpa na hérnia. Mas se nós fizermos aqui a nossa ressonância nuclear magnética, eu estou com 50, né? Então, se eu fizer a minha ressonância nuclear magnética, possivelmente eu devo ter alguma hérnia. Mas eu não estou com dor agora. Sim. Então, assim, um exame não revela a realidade, às vezes. A não ser aquela que você quer escutar, né? Nosso corpinho de passeio já está usado, Já está né? usado. A partir dos Eu 50, a gente já não... 40 anos eu já tive. Eu fui fazer fisioterapia, RPG, acupuntura, para ter o controle da dor. Melhorou bastante. Mas eu estava num sentido que de noite, às vezes, eu saía da cama de dor, e às vezes eu nem conseguia levantar de manhã. Eu tentava levantar e ficava travado na cama. Então, assim, não é algo do envelhecimento É o só. corpinho de É algo passeio da vida, já. né? Às vezes esforços, às vezes você fez algum trabalho e não está acostumado a fazer atividade e aí pegou alguma coisa pesada de mau jeito, às Tem vezes uma dentro do dor hospital, muscular né? forte, às vezes, Já né? aconteceu comigo dentro do hospital também, jovem, começo de carreira, de eu ajudar na transferência de um paciente, a equipe, e nesse movimento que eu fiz, eu me machuquei. E também gerou uma dor ali que foi incapacitante. No momento foi incapacitante. Né? E aí eu tive que fazer um tratamento também, mas não fiz nem raio-x, nem ressonância, porque eu vi que tinha um motivo, foi uma coisa... A minha idade também não competia com nada que fosse assim grave. Entendeu? Então, às vezes, a gente fica procurando assim, alguma razão séria para poder justificar alguma dor que às vezes ela é passageira ou que não tem uma justificativa plausível, você quer dar aquela justificativa. Mitos e verdade, ou verdade, né? Eu tenho uma artrose. Isso significa que eu vou ter dor para sempre, que não há o que fazer, que eu tenho que me acostumar com isso? Não necessariamente, porque a artrose, apesar de a artrose ser uma doença que ela é crônica, degenerativa e progressiva, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E o tratamento é movimento. Tá? E também fortalecer a musculatura. O músculo é vida. Uma vez até a Simone falou aqui no podcast, falou, pô, o músculo é vida. Isso eu até lembro, sempre gravo, né? Então, o músculo é vida. Por quê? Porque ele te dá a estabilidade da articulação. A artrose, na verdade, é um desgaste das estruturas articulares que leva a outras queixas. Então, se você tem as estruturas articulares que estão estáveis e se atritando, as estruturas que estão ao redor, que são partes moles, vão começar a sofrer junto e vão começar a dar sinais.
né? E o que você vai fazer para diminuir isso? Movimentar para lubrificar mais aquela articulação e ainda fortalecer a musculatura, porque tem os estabilizadores estáticos, que são os ligamentos, né? Que estabilizam ali, né? Mas também temos os estabilizadores dinâmicos, que são os músculos, tanto que atleta no futebol, tu vê que os caras trabalham muito membros inferiores, fortalece a musculatura para dar estabilidade, para dar força, para ele poder correr, para fazer as coisas. Não é isso que a gente vai pensar no idoso, mas a gente tem que pensar no idoso assim, é preciso melhorar a força muscular desse indivíduo, que a força muscular é igual à saúde, né? Força muscular é até mais importante do que o próprio aeróbico, né? E a gente sabe que assim, se você não tiver uma musculatura forte, você, com o envelhecimento, você para de andar. Né? Que é uma questão estrutural exatamente também, por né? isso que músculo é vida, né? Quanto menos força você tiver, maior vai ser a sua dificuldade, sua impotência funcional no futuro. Sim, quando você perde músculo, também leva a maior risco de queda. Sim. Entendeu? E queda está ligado com fratura, está ligado com hospitalização. Aí sai do hospital, institucionaliza. Aí não tem, às vezes, uma assessoria legal, um cuidado fisioterapêutico, uma equipe multidisciplinar. Às vezes a pessoa em casa também, vejo também muito idoso se acidentando em casa, a pessoa levando para casa, e sim uma equipe multiprofissional ali, né, multidisciplinar, atuando. Isso daí fragiliza muito o idoso. Aí idoso, eles acham que pelo fato da pessoa ter sofrido algum tipo de acidente, tem que ficar mesmo repousando. Repouso é péssimo para o idoso. Na visão, né, nossa, nem tanto, talvez dos nossos pais, ou talvez nossa, era assim, se aposentou, então tem que ficar quietinho, deixa no sofá, vai assistir televisão, eu queria ajudar aqui, não vamos ajudar, não precisa, não tem necessidade, realmente não tem necessidade, mas para o idoso é produtivo aquele convívio social, fazer as atividades em casa, atividades rotineiras, não só as dele, mas também colaborar em casa com atividades, né? Sim. Lavar louça, lavar roupa, tomar banho, uma faxina, uma arrumação. Isso é muito importante. Às vezes a gente tira isso do idoso e a gente acaba que cerceando ele, a gente acaba prejudicando inconscientemente. E assim, a família não está preparada para isso. Diz para mim, alterações climáticas, as mudanças climáticas, é possível, por conta das alterações, ter mais dor? No idoso, sim. O idoso, ele tem, a gente tem os baroreceptores, receptores de pressão, e também os termorreceptores, receptores de calor e frio. Então, quando muda a temperatura bruscamente, a gente vive uma situação dessa. Rio de Janeiro, então, de manhã está 15 graus, de noite está com 27. Haja sistema imunológico e haja também os termorreceptores. E as pessoas ficam mais sensíveis, suscetíveis, porque existe um sistema de comunicação entre o sistema nervoso periférico e o central. Eles têm mais sensibilização central, assim, uma falha nessa comunicação, exacerbando um pouco as sensações. E essas sensações podem ser interpretadas de forma errônea. E não é dor, é um frio, um desconforto, acaba que se mantém a musculatura muito contraída, muito tensa, e começa a surgir dores naquela musculatura contraída ou tensa. Perfeito, perfeito. Então, são estímulos mal interpretados pelo sistema nervoso, uma sensibilização central e aumentando muito, sobrepujando muito essa informação, jogando para a dor, que não seria dor, mas está jogando para a dor. Mito ou verdade? Eu sinto dor todo dia, então tenho que me acostumar com ela, mas só vai responder já já. A gente vai para o nosso intervalo comercial e na volta você responde. Chegou o Farma Idoso. É a farmácia da pessoa idosa. Mais do que uma farmácia, a Farma Idoso é uma parceira especializada no cuidado da pessoa idosa, das famílias, dos cuidadores e das instituições de longa permanência. Aqui você encontra medicamentos de referência e genéricos, fraldas, insumos injetáveis e produtos essenciais para garantir conforto, segurança e bem-estar no dia a dia. Tudo isso com atendimento especializado, cotação rápida e entrega programada. Porque cuidar da saúde é muito mais do que entregar produtos. É oferecer tranquilidade para as famílias e suporte para quem dedica a vida ao cuidado. Se você procura confiança, qualidade, comodidade e atendimento humanizado, conte com quem faz do cuidado sua missão. Farma Idoso. Confiança que faz bem. Cuidado que acolhe.
agora eu vou te apresentar o nosso novo clubinho, o Guardiões do Sorriso. O Guardiões é um programa preventivo que acompanha a saúde bucal das crianças de forma contínua. Com visitas mais frequentes ao dentista, realizamos profilaxias, aplicações de flúor e atividades educativas, sempre focando na prevenção de cárie e no desenvolvimento saudável da criança. E no Passe de Mágica, a gente ampliou o nosso conceito. Nosso principal objetivo é orientar as famílias e as crianças para que os cuidados com a saúde bucal façam parte da rotina diária. Se você ficou interessado em marcar, comente dente que nós vamos entrar em contato. Agora a Dental Beauty Kids também está na Zona Sul, uma clínica 100% focada em odontopediatria, lúdica, familiar, tecnológica, proporcionando o melhor para a saúde bucal do seu filho. Conheça aqui o nosso endereço. Chegou o Farma Idoso. É a farmácia da pessoa idosa. Mais do que uma farmácia, a Farma Idoso é uma parceira especializada no cuidado da pessoa idosa, das famílias, dos cuidadores e das instituições de longa permanência. Aqui você encontra medicamentos de referência e genéricos, fraldas, insumos injetáveis e produtos essenciais para garantir conforto, segurança e bem-estar no dia a dia. Tudo isso com atendimento especializado, cotação rápida e entrega programada. Porque cuidar da saúde é muito mais do que entregar produtos. É oferecer tranquilidade para as famílias e suporte para quem dedica a vida ao cuidado. Se você procura confiança, qualidade, comodidade e atendimento humanizado, conte com quem faz do cuidado sua missão. Farma Idoso. Confiança que faz bem. Cuidado que acolhe. Então, doutor, se eu sinto dor todo dia, eu tenho que me acostumar com ela? Não, com certeza não. Primeiro você tem que descobrir qual a razão dessa dor e a possível causa da dor, e você tratar. Mas é aquilo que acontece que você falou, Marcos, às vezes a pessoa vai conduzindo, se automedicando e conduzindo, tratando a sua dor, até chegar um momento que ela não suporta mais ou acontece algo mais complexo ou mais grave. Então não é normal, você precisa procurar um especialista, pode ser um fisioterapeuta, um médico, um profissional que entenda de dor e que diagnostique e faça o tratamento correto. E o diagnóstico, como a gente falou, tem que ser uma avaliação específica para um diagnóstico e tratamento específico para aquela condição. Você não pode botar tudo dentro da mesma caixa, você tem que diferenciar e fazer um tratamento pensado na questão, individualizado, né? Na questão, no problema da pessoa. Doutor Alexandre, deixa uma mensagem aí para o nosso público, para quem realmente está em casa e sente dor. Sentir dor. Então, como a gente falou aqui, né? Sentir dor não é normal. Conviver com a dor não é normal. Essa dor ela precisa ser investigada, precisa ser tratada, preferencialmente por profissionais qualificados, pessoas que entendam de dor. Tem muita gente que trabalha, por exemplo, na fisioterapia ou outras áreas que tratam pessoas que têm dores, mas ainda tem uma interpretação errada do tratamento das condições de dor, como você também sugeriu, às vezes fazendo alguns tratamentos que às vezes são menos resolutivos ou pouco resolutivos. Então é bom você procurar um especialista, uma pessoa de referência, uma pessoa que entenda do assunto, tá? E fazer esse diagnóstico, que esse diagnóstico seja feito de uma forma muito individualizada e que se planeje um tratamento pensando na dor e no problema dessa pessoa. Acho que esse é o grande diferencial no tratamento da dor e o recado que eu queria deixar para vocês. Então aproveita e deixa aí para os nossos ouvintes, que eles devem estar curiosos aí para saber sua rede social, seus contatos. A gente vai colocar aqui para vocês, deixar os contatos do Dr. Alexandre. Difícil marcar consulta. Mas... Corre enquanto tem agenda, né? Corre enquanto tem agenda. Mas a secretária dele lá dá um jeitinho. Né? A Leila está lá e vai poder ajudar nessa questão aí, com certeza. E então eu passo para vocês o link, deve estar já aparecendo aqui embaixo. E aí a gente pode divulgar com mais tranquilidade. Né? Então tá ótimo. Doutor Alexandre, aqui tá aqui um brinde aqui dos nossos patrocinadores. Obrigado. Agradecido. Uma lembrança aí. E com certeza tem ainda muito assunto ainda para você estar aqui com a gente na TV Max. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. É um prazer, um privilégio só poder estar aqui nos ensinando, né? Passando tanto conhecimento pra gente. Com tanta experiência. Para mim foi uma troca, foi maravilhoso. E sempre quando quiserem, estou aqui. Tem muitos temas aí sobre envelhecimento. Sim. O aplicativo também é bom falar rapidamente. Eu desenvolvi, como tese de doutorado, que eu fiz em ciência da reabilitação, uma plataforma que o próprio idoso ele pode avaliar
suas questões físicas e funcionais. Então, se vocês também quiserem depois, as pessoas, né, que estão assistindo a gente, entrar na plataforma e conhecer e até avaliar sua força, avaliar funcionalidade, avaliar equilíbrio. Ótimo. Bacana isso. Exatamente. Ótimo. Isso pode ser até utilizado pelo próprio idoso, ele poder se autodiagnosticar. Pô, como é que está minha força? Pô, avaliando aqui pela plataforma que o Alexandre deixou pra gente, minha força não está legal, meu equilíbrio não está legal, vou procurar um auxílio no profissional Como é que a da área gente da saúde. disponibiliza essa plataforma? A gente coloca um Então, link para download. a pessoa pode acessar um link. Então ótimo. Perfeito. Vamos colocar Ela é aqui embaixo gratuita, pra tá? vocês. Não é pago. O próprio idoso pode fazer, desde que ele não tenha dificuldade, né? Porque celular às vezes é uma dificuldade para algumas pessoas hoje em dia, mas ela é autodidata, bem explicativa, tem vídeo, então, e ela vai ajudar a pessoa a se autodiagnosticar de algum problema, não necessariamente dor, mas como a gente falou, como a dor está atrelada a perda de força, alteração do equilíbrio, e a pessoa não conseguir realizar, às vezes, atividade de vida diária, a gente pode ver nessa pessoa dor também. Então Perfeito. vamos botar aqui embaixo para vocês. Tá bom? Muito obrigada, doutor Alexandre. Foi um agradeço. prazer, uma Obrigado, honra. doutor. Uma honra também. Obrigado aí pelo convite. Se a dor não é uma consequência obrigatória no envelhecimento, por que tantas pessoas idosas ainda acreditam que precisam aprender a conviver com ela? Vamos lá. Não aceite a dor como parte obrigatória do seu envelhecimento. A idade pode trazer desafios, mas você não deve roubar seus movimentos, seus sonhos, sua autonomia. Quem trata a dor recupera muito mais do que o corpo, recupera a liberdade de viver. Fica a dica. E esse foi mais um episódio do Pod Idoso Vozes da Velhice. Lembre-se, a dor pode ser comum, mas nunca deve ser consequência normal. Cuidar da dor é cuidar da vida. E até o nosso próximo episódio.